Olá, sejam bem-vindos à playlist Aprendendo com o Executivo. Essa playlist nasceu da ideia da gente discutir um pouquinho o que foi falado na entrevista da semana e trazer os insights para que você possa também obtê-los, né? Que muitas vezes você fica envolto na entrevista e acaba não anotando esses insights. Então, nós estamos fazendo um resumo do que nós aprendemos, compartilhando com vocês, e eu espero que seja uma troca, né? Que você também deixe seus comentários com a gente. E me ajudando a fazer essa playlist para vocês, a minha parceira, Giovana Cajueiro Toffolo, que vai me ajudar a debater esses assuntos desses executivos das entrevistas. Oi, Gi, obrigado por me ajudar mais uma vez a fazer esse quadro para os nossos telespectadores. Oi, Pô, oi, pessoal que está assistindo, tudo bem com vocês? E é exatamente isso, Pô, esse quadro ele tem a ideia de mostrar diferentes perspectivas, né? Assim como vocês, quando eu e o Pô fizemos as gravações, cada um teve as suas próprias perspectivas, seus próprios significados e seus próprios insights. Então, a gente quer ainda agregar mais para vocês, trazendo um pouquinho da nossa análise de como foram essas entrevistas e de como cada um desses insights impactou nós dois, né, Pô? É isso aí. Bom, e como primeiro episódio, nós recebemos o Arthur Rufino, ele é CEO da JR Diesel, ele compartilhou uma história muito bacana. Apesar de ele ter contado a história dele de forma rápida, mesmo porque ele é sucessor, né, de uma empresa que vai um pouquinho diferente da carreira de muitas pessoas por aí, que é arrumar o primeiro emprego e seguir, ele, por já trabalhar nos negócios da família, né, ele já tinha aquele emprego garantido. Mas foi interessante nessa entrevista, né, Gi, que não foi tão fácil assim, né? Tiveram várias situações que ele passou como pessoa e que ele cresceu, e esse é um dos motivos pela qual a gente está fazendo este episódio para compartilhar com você as nossas impressões. É isso mesmo, né? As pessoas têm um pouquinho essa perspectiva de que quando é uma empresa familiar, ou quando você pega algum legado de um pai, de uma mãe, enfim, é mais fácil. E o Arthur veio para quebrar completamente esses parâmetros, né? Ele veio com essa ideia de que ele trabalhou muito para chegar onde ele está. Inclusive, ele comentou sobre algumas quebras que ele teve, né? As empresas que ele criou e como que ele foi fundamentando isso. Então, foi bem interessante e superou bastante as nossas expectativas. Com certeza. Bom, vamos lá. Eu anotei aqui 20 tópicos que a gente vai tentar rapidamente, né, dos insights que nós obtemos, para a gente discutir um pouquinho. Bom, primeiro tópico, ele comentou sobre sobre a quebra, né, que eles tiveram. E olha que interessante a visão dele. Nessa quebra, ele identificou duas oportunidades. O que muitas pessoas, num momento como esse, não identifica nenhuma, né? Fica se lamentando. Então, ele teve esse mindset positivo, né? Principalmente inspirado pelo Geraldo Rufino, que é uma pessoa muito positiva, e ele identificou duas oportunidades. Quais foram elas? A primeira é de reinventar o negócio. Né? Então, eles poderiam transformar aquela quebra em algo muito positivo, e realmente isso aconteceu ao longo da história. E a segunda oportunidade é de fortalecer os executivos. Né? Então, o pai estava no boarding da empresa e foi exatamente quando eles perceberam, tanto ele quanto o irmão, que era o momento deles se fortalecerem como executivos. Isso foi muito interessante, né, Gi? Esse mergulho no autoconhecimento que eles precisaram fazer no momento de crise, né? A gente até vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ele trouxe muito essa ideia do autoconhecimento, da importância de se entender e se conhecer para poder crescer na carreira. Ele até citou algumas questões de terapia, bem interessante. E o que eu achei bem legal, Pô, é que nessa ideia das quebras que ele teve, toda essa inovação que eles precisaram ter naquele momento de dificuldade da empresa, o Arthur trouxe para a gente a ideia de não só questionar o modelo da empresa em si, mas ele questionou todo um sistema, né, complexo. Então, até com essa questão, né, da lei do desmanche, ele trouxe outros elementos que não eram só de dentro da empresa dele, mas de toda aquela ecologia na qual ele estava envolvido, né. E para além disso, que é bem legal isso, porque ele é uma pessoa super jovem, então isso causa bastante, assim, alento, mas ele não só questionou esse sistema, mas ele desafiou esse sistema. Então, ele pegou algo que nunca tinha existido e desafiou por completo, mudou, e é algo que ele continua fazendo até hoje, de uma maneira bem cíclica, bem harmoniosa. Ele está sempre buscando formas de questionar esse sistema que ele mesmo criou, olha que louco, né, isso, e de fazer inovações dentro da JR, baseado nessas mudanças do sistema, que são vividas aí de maneira gradual, né.
Pois é, e muitas pessoas, né, Gi, se questionam se é que elas não conseguem mudar, né, a sua própria casa, o seu próprio bairro, e você pensa num cara super novo que mudou todo um sistema e foi chamado muitas vezes, né, ele comentou isso, por governos para ajudar no combate à corrupção, e hoje é mentor de outras empresas, porque ele desconstruiu o modelo dele, ele ajuda essas empresas a desconstruir o modelo para construir um modelo totalmente novo, ou seja, é um mindset que se você que está aí assistindo a gente, aplicar na sua carreira, você vai conseguir ter resultados que muitas vezes muitas pessoas não têm. Então, essa foi uma ideia bastante que me impactou, inclusive. Falei, poxa, olha o que o cara fez, né? O cara transformou o mercado. O cara não fez simplesmente um negócio, começou a trabalhar e foi filhinho de papai. Muito pelo contrário. O cara ralou pra caramba, foi pra cima e fez acontecer. E é uma coisa muito, muito legal mesmo, porque o Arthur, ele tem um perfil, vocês que viram a entrevista, né, eu, por exemplo, não conheço ele pessoalmente, né, o Paul conhece, mas pelo que eu conheci ele online, ele é uma pessoa extremamente tímida, né, Paul, ele é uma pessoa retraída, né, então, ele até comentou que ele tinha problemas de autoestima. Gente, aquilo lá pra mim foi uma coisa, a minha cabeça explodiu, porque como que pode, né, uma pessoa como ele, com a cabeça dele, ele tem uma mentalidade incrível, um mindset totalmente positivo, de expansão, de crescimento. Então, isso fez a gente repensar bastante até nessa ideia, né, de que esses perfis, né, de timidez, isso em nada te impede de desenvolver e construir uma carreira, e ele fez muito isso com auxílio de processos terapêuticos, de coaching, de mentoria, e principalmente algo que eu e Pô, a gente sempre fala aqui para vocês, a gente se coloca até nessa posição para vocês, que é de possuir mentores, e de buscar exemplos, né, para se basear, para tatear e para aprender, né, Pô? Exatamente. E outro ponto muito importante, Gi, além de tudo isso, é o fato de ele gostar de desafios, né? E também da ousadia dele, né? Uma ousadia positiva, tá? De desafiar todo o sistema de forma contínua e cíclica. Então, você imagina o seguinte, você trabalha na empresa da sua família e você desafiar o sistema, né, de forma contínua e cíclica, significa você desafiar constantemente as pessoas com quem você vai voltar para casa e vai ter que jantar. Né, e ele até comentou, bom, para a gente foi um grande aprendizado, porque independente do que aconteça dentro da empresa, a gente tinha que finalizar o dia com um beijinho. Então, olha que interessante, eu que trabalhei muito tempo no mundo corporativo, você vê pessoas saindo da empresa que não conseguem olhar para o colega de trabalho. Então, você imagina essa situação e o quanto a gente pode aprender. Né? Desafiar o sistema é importante, sim, para a sua carreira, é importante para você crescer de forma contínua e cíclica. Por que eu estou repetindo essas palavras? E por que isso me impactou? Porque não adianta você desafiar o sistema uma vez. Você tem que desafiar e continuar desafiando para que você demonstre esse crescimento, né, Gi? Isso é muito importante. E é legal você falar isso, porque esse crescimento é o que vai permitir, o que permitiu o Arthur e que vai permitir todos nós a construir uma marca e uma reputação. Né? Então, a partir de todo esse crescimento, ele construiu a autoridade dele, ele se consolidou como um profissional que desafia e que rompe parâmetros. E isso é o que torna ele essa pessoa tão especial que ele é. E essa parte que você disse do beijinho, pô, é uma coisa que me marcou muito, porque o Arthur deixou muito claro o quanto ele prioriza as questões de relacionamento, antes mesmo das questões profissionais, e isso, assim como o pai dele, são marcas, né, na característica deles enquanto pessoa. Então, essa prioridade no relacionamento e esse desenvolvimento de competências pessoais, antes mesmo de um desenvolvimento das técnicas, é muito marcante na carreira dele e na forma como ele se coloca e nessa reputação aí que ele construiu ao longo desses anos de carreira, né? Com certeza, com certeza. E dentro de todo esse desenvolvimento, né, de uma coisa que ele me falou que me marcou muito também foi a questão do buscar subsídios para justificar a melhora tanto na carreira quanto no negócio, né? E o da carreira é eu que trouxe agora. Você precisa buscar esses subsídios sempre, né? Você precisa melhorar continuamente. Você não pode simplesmente, porque você fez um MBA, achar que seu problema está resolvido. Muito pelo contrário, né? Ele é como se fosse uma ferramenta que vai te ajudar a crescer profissionalmente, mas você não pode estagnar. Né? Então, você precisa buscar constantemente esses subsídios, né? Buscar constantemente o desenvolvimento pessoal, né? Que até onde eu percebi, no caso dele, é a chave do sucesso, e é o que eu tenho percebido em todos aqueles que buscam desenvolvimento pessoal e que todas as pessoas que acabam investindo nisso acabam tendo sucesso invariavelmente, porque encontram sua melhor versão, né, Gi?
É isso mesmo. E esse subsídio, pô, ele vai muito além de cursos, né? Como você comentou, ele vai muito além de um curso, de uma graduação, mas ele também se caracteriza pela oportunidade, né? O Arthur, ele até contou que em um momento ele saiu dessa empresa familiar dele, foi se desenvolver em outros lugares, fora do nome Rufino nas costas, né? Fora do filho do Geraldo. E isso é muito interessante, porque ele conseguiu não só vislumbrar essas oportunidades, mas aproveitá-las de uma maneira que quando ele voltou, ele estava totalmente diferente, com novas perspectivas, novas competências, e isso ajudou com que ele crescesse e amadurecesse muito rápido, né? Uma maneira muito fluida de amadurecer, dolorida também, porque imagino que ele deve ter passado por alguns maus bocados, assim como todos nós, mas foi um crescimento muito abrupto e muito importante, né? Com certeza, com certeza. Claro que não é fácil para uma pessoa tímida, retraída e com uma baixa autoestima, né? E isso foi um grande aprendizado que eu tive com ele, né, Gi? Não importa se você é tímido, se você tem problema de autoestima, nada disso. Se você está cercado de pessoas positivas, né? E ele estava cercado de ninguém menos que o Geraldo Rufino, que é uma das pessoas mais alegres e positivas que eu já conheci na minha existência. Eu tive o privilégio de conhecer o Geraldo, de ele autografar um livro para mim, de eu visitar a JR Diesel algumas vezes, e eu percebi, então ele tem uma áurea positiva, então independente se você tem essas características, se cercar de pessoas positivas pode te ajudar muito a vencer todas elas, e transformar elas como impulsionadores e não como obstáculos para você atingir o sucesso. Então ele deixou bem claro, bom, no final do dia eu tinha o Geraldo Rufino para me dar aquele ânimo, aquela energia. Então se você está cercado de pessoas negativas, eu aconselho você a parar agora e se cercar de pessoas positivas, de pessoas com uma mensagem que, independente das características que você tem, é possível você ter sucesso, e ele é um exemplo disso, né, Gi? E a gente sempre fala isso, né? É muito mais fácil quando você está cercado de pessoas negativas, essas pessoas te puxarem para baixo do que você puxar todas elas para cima, né? Algo que eu sempre falo, esteja cercado de pessoas que são melhores que você, não para você se comparar no mau sentido de se sentir mal, mas para se comparar de olha onde eu posso chegar e o que essas pessoas fizeram para chegar lá e como eu posso imitá-las, num bom sentido de também crescer na carreira, né? Inclusive, ele fala um negócio muito legal, que ele fala no final, que daí foi com certeza o que mais me marcou, que o conselho que ele dá para as pessoas que querem crescer na carreira é de tirarem a culpa das costas, né? Pô, isso foi uma coisa muito forte que ele falou, e de você respeitar o seu tempo e a sua jornada. E aí, na minha visão, está muito conectado com o que a gente vem falando agora, né? Estar com pessoas melhores, entender que aquelas pessoas são melhores agora, no momento de vida delas, que você também vai ser melhor no seu momento, na sua jornada, com o seu espaço, né? Exatamente. E a culpa é a culpa de ter feito, a culpa de não ter feito. Quando ele fala de se isentar da culpa, é para que você tenha a possibilidade de seguir em frente, de criar e colocar outras coisas em ação, porque muitas vezes a gente deixa de colocar planos em execução justamente pela culpa de algo que não deu certo, ou porque alguém falou alguma coisa, e quando ele trouxe isso, eu falei, cara, isso é muito valioso, né? E poucas pessoas que nós entrevistamos nessa primeira temporada do Carreira Talk Show e até na segunda, não trouxe algo tão... eu jamais imaginava que a dica que ele fosse dar é se isente da culpa. Porque a gente se sente culpado o tempo inteiro, né, Gi? Então foi algo que eu olhei e falei assim, poxa, não, realmente, né? Agora, em momentos de quarentena, a gente está vivendo trancafiado em casa, a gente tem o monstro da produtividade, da cobrança, cada um no ombro, né? A pressão, não só nossa, mas dos nossos gestores, enfim, dos nossos pares. Então, esse recado, ele foi tão importante, tão necessário, num momento como esse, parece que foi uma sinergia, né, pô? Porque foi tão necessário das pessoas parem de se culpar. Né, você tem seu tempo, para de se comparar, né, a gente até gravou agora um outro talk show em que o executivo disse exatamente isso, para de se comparar, você tem seu tempo, sua jornada, né, e eu vi de uma pessoa que alcançou o sucesso, tão jovem, com tanta harmonia, né, tão leve, esse conselho reitera tudo aquilo que a gente vem ensinando e vem praticando, então é muito importante. Né? Exatamente, exatamente. E uma outro ponto que ele comentou também, que eu acho que é muito importante, Gi, é de você aprender com os melhores, né? Fazer benchmark. Então, ele mesmo, sem muitas condições, viajou pelo mundo, e aí as pessoas
conheço muitas pessoas que já falaram isso, mas você faz benchmark, mas eu não consigo aplicar exatamente. Na verdade, não é para você aplicar exatamente o que você viu, mas é para que você amplie o seu repertório. Eu até comentei na entrevista da combinatividade, para que você combine esses elementos para criar algo novo, para que você possa transformar. Então, vai fazer benchmark. Mas eu sou um engenheiro, eu sou administrador. Não importa, vai ver o que outros engenheiros administradores estão fazendo. Veja projetos que eles estão trabalhando e aplique dentro da sua empresa. Você vai ver como você trazendo coisas de fora vai te diferenciar no mercado, né? Isso foi muito interessante quando ele trouxe isso, que assim, ele tem essa impermanência de buscar o melhor, né? E muitas vezes a gente fica estagnado na empresa e esquece de buscar o melhor, né? Exato, e aí eu vou até para além disso, no sentido de que busque coisas fora da sua área também, né? Ele bateu muito nessa tecla de conhecer coisas novas e ler coisas novas, artigos novos, não necessariamente na sua área, expande tua cabeça, né? A partir do momento que você busca em outros locais, com outras pessoas que são completamente diferentes de você, essa diversidade amplia o seu mindset que vocês não têm uma ideia, né? Foi o que aconteceu com ele e a gente tem aí um case de sucessíssimo que isso realmente funciona, né? Não, com certeza, com certeza. Eu sou totalmente a favor disso. Por exemplo, cozinhar. As pessoas pouco sabem como cozinhar pode te ensinar tanta coisa e desenvolver competências importantes, né? Muitas vezes 1 segundo pode queimar um ingrediente, mas é 1 segundo, né? Nós não estamos falando aí de você ter 1 hora para poder fazer. Se você errou, você não tem como pôr na mesa. Ou você refaz ou você corrige. Então, buscar essas competências em outras áreas também é muito importante. Por isso você precisa abrir a cabeça, ler outros temas e não só temas técnicos, que isso vai te ajudar, né? E conectando também, eu estou seguindo aqui o nosso roteirinho, né, de 20 coisas, foram 20 insights que a gente levantou aqui para vocês, tá? Teve uma coisa que ele trouxe que eu também achei o máximo. Normalmente um desafio dá aquele frio na barriga, né, você fica nervoso. Ele falou, faça o desafio ser divertido. Olha que interessante. Nossa, esse é o maior desafio, né? Pois é, enquanto eu tô tremendo aqui, ele fala assim, vibra, senão ele vai te desmotivar. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, que gênio, né? Porque se você tem um desafio, você fica com medo de fracassar. Normalmente, quando você tem um desafio, o primeiro medo que te dá é o medo de fracassar. Mas quando você se enche de energia, se você se diverte com ele, o fracasso se torna aprendizado. Pelo menos foi isso que eu extraí dessa frase. Então, Exato. Assim, eu não estou com medo de fracassar, eu quero aprender, então o desafio vai me motivar. Quando ele falou isso, eu falei, cara, que fantástico, né? A partir dali diante, eu já passei a encarar todos os desafios com outros olhos. Né, esse é uma coisa que a gente tem muito, apesar de ser um super clichêzão, e eu sei que mas os clichês são clichês por um motivo, né? De quando você fala assim, o desafio, o fracasso, na verdade, não é um fracasso, é um feedback, né? Até Tony Robbins mesmo disse isso. Mas isso é tão verdade que a partir do momento que a gente aplica e pratica isso se transforma num mindset contínuo, né? Que é o mindset que a Carol Dweck cita como de expansão, de você querer aprender com os seus fracassos. Essa visão, esse switch de visão muda tudo, né, Muito engraçado, porque muda até a forma como a gente comemora as nossas conquistas, as nossas pequenas vitórias, e como isso impulsiona de uma maneira fenomenal a nossa própria motivação, né, para que a gente siga em frente. Com certeza, para você poder continuar a dar o segundo ou terceiro passo, independente dos obstáculos que tenham nesse caminho, que vão ter, porque senão não chamaria desafio, né? Então, ele tem Exatamente, mas é importante que a gente aprenda com os nossos desafios, mesmo que seja um clichê, é verdade, né? A gente até comentou isso outro dia, de que sucesso, cada pessoa tem uma história de sucesso, mas os erros, eles são os mesmos, né? As pessoas acabam cometendo os mesmos erros, e como ninguém fala sobre isso, a gente acaba não aprendendo. A gente tem tanto medo de dizer que fracassou e que algo deu errado, que a gente até deixa de ensinar uma lição às vezes, né? Olha que louco isso, né? A gente às vezes até deixa de ensinar algo para alguém, porque a gente vive numa era de que todo mundo é super feliz nas mídias sociais, então a gente nem compartilha isso, e às vezes alguma outra pessoa que está passando pela mesma coisa deixa de aprender com esse nosso insight, esse nosso aprendizado, né? Com certeza, concordo plenamente. Bom, outra coisa que ele trouxe também muito interessante, a gente no clube fala muito sobre marca, né, de marca pessoal, e a gente tem falado muito isso da importância. E ele trouxe o insight de construir a sua autoridade de forma estratégica através do reconhecimento de mercado. Olha que interessante.
será que eu, como profissional dentro de uma empresa, estou construindo a minha autoridade através do reconhecimento de mercado? Será que eu não busco isso só dentro da empresa? E na hora que eu acabo sendo desligado ou que eu resolvo sair, eu não tenho uma marca forte no mercado para me apoiar? Quando ele trouxe isso, para mim foi muito interessante, porque ele falou, eu estava fazendo uma reunião de desmanche e eu ia de terno, né, num ambiente onde não exigia terno, mas para mim era importante, para a construção da minha marca era importante. Então esse posicionamento dele, né, que é um elemento da marca pessoal, eu achei fantástico, né, de como as pessoas, todo profissional precisa construir uma autoridade, precisa construir uma marca forte, principalmente ser reconhecida pelo mercado. Inclusive, é uma coisa que a gente tem visto, né, nesse momento de crise, nesses últimos momentos pelo qual o Brasil passou de dificuldade, muitas pessoas foram desligadas, perderam emprego, e a gente vê executivos, gente que trabalhou 30, 40 anos numa empresa, a hora que sai, perde, eu gostei muito desse termo que o Paul me ensinou, que perde a patente. Né? A pessoa parece que ela não se identifica mais nela mesma, ela não sabe quem ela é porque ela perdeu um emprego. E isso acontece por quê? Porque a pessoa ignora que toda aquela história, aquela trajetória pela qual ela passou, aquilo é a marca dela, né? Para com o mercado e não só dentro da empresa. Então é importante, mesmo que você esteja empregado e bem empregado, você sempre construir sua marca também para o mercado, porque pode ser um momento que você não esteja mais, independente da empresa, é legal você deixar um legado por você, né, Paul? Com certeza, com certeza. É o que eu falo para todo mundo. Eu visto a camisa da empresa, mas a de baixo é minha. Porque no final das contas eu preciso ser reconhecido como uma marca forte e uma marca que seja desejada pelo mercado. E se o mercado deseja a minha marca, com certeza a empresa em que eu estiver trabalhando, ela vai me valorizar muito mais, né? Então isso me posiciona diferente do mercado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, marca pessoal é a chave. Você precisa construir uma marca forte. Sim, e a marca vai, lembrem-se disso, esse é um conselho muito legal que uma vez o Paul até que me deu, a marca vai muito além do nome da empresa, tá? A marca é você. Então, tudo que você faz, todo curso que você faz, toda entrevista que você assiste, todo insight ou vídeo como esse que você assiste, agrega algo para si, isso é seu. Então, essa patente é sua, independente da empresa a qual você está, né? Com certeza, Gi. Outro ponto que ele trouxe, que esse me deixou pensativo, né? Priorize sempre suas relações acima do resultado. Quando você está na empresa, né, trabalhando, muitas vezes você quer o resultado, você quer o seu resultado, mais ainda do que o resultado da empresa, por incrível que pareça. Você quer ser promovido, mas eu conheço muitas pessoas que querem ser promovidos sem entregar até resultado para a empresa, ou sem que a empresa tenha resultado. Isso é muito ruim, né, porque estar na empresa você estar numa comunidade, todo mundo tem que crescer. Você tem que crescer em consequência do crescimento da empresa, né, e não só priorizando o seu. E quando ele trabalha numa empresa familiar, que ele fala que ele prioriza o relacionamento mais do que o resultado, isso para mim foi muito bonito, porque eu falei, realmente, porque quando você sai dessa empresa, o que fica são os relacionamentos, né? O seu resultado ficou na empresa, né? Eu trabalhei no mundo corporativo, eu trabalhei em uma, duas empresas, o resultado que eu fiz ficou lá, e ele não foi contínuo para aquela empresa, né? E só que as relações que eu mantive de lá para cá foi o que me trouxe até aqui. Olha que engraçado, não foi o meu resultado. O meu resultado ficou na empresa, mas as relações me ajudaram a avançar. Então, esse foi um aprendizado que para mim me marcou muito, né? E hoje, né, que trabalhamos com relacionamento, né, com conhecimento, e principalmente na época de Covid, mostra o quanto é importante você ter relações fortes, né? E além disso, os relacionamentos também te impulsionam a alcançar resultados. Eu acho engraçado como as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, né? De que o relacionamento, as pessoas unidas, a equipe, gente, é por isso que tem esse nome, equipe, time, porque é um trabalho em conjunto e isso vai te ajudar não só a melhorar os seus resultados, mas os resultados da empresa como um todo. Então, esse conselho é realmente muito válido, não só porque esses relacionamentos permanecem quando você sai ou quando sua carreira, enfim, você se aposenta, mas porque isso também vai te ajudar a crescer, que é aquilo que a gente conversou aqui quase que esse vídeo inteiro, né? Crescer com os outros, estar cercado de pessoas melhores e aprender com as pessoas e ensinar também, né? Com certeza. Agora eu vou conectar dois temas, tá? Que para mim são dois insights que estão conectados. O primeiro que ele deixou claro é desenvolva suas habilidades pessoais mais do que as habilidades técnicas, né? E hoje fala-se muito dos soft skills e foi um insight muito interessante. Mas eu vou conectar com o segundo insight. Ele falou de identificar oportunidades que podem te projetar na carreira. Você sair do seu ambiente atual e você ir para um ambiente, para um outro ambiente, que foi o caso que ele saiu da JR Diesel
em 80%, né, para ir vivenciar outras coisas, tirar o sobrenome Rufino. E aí foi interessante, porque essa estratégia foi com foco 100% nas habilidades comportamentais e não técnicas, porque a técnica estava muito bem desenvolvida, né, ele já sabia desconstruir negócios e construir negócios. E quando ele sai desse ambiente para desenvolver outras habilidades que queriam ajudar ele a voltar mais forte, para mim, mostra o quanto estratégico ele é. Ele foi uma tacada de mestre ele fazer isso, né? Porque você cresce realmente quando você sai desse ambiente. Então, para mim, foi um insight muito poderoso, Gi. Isso não é uma maturidade que todo mundo tem. Eu diria que pouquíssimas pessoas têm, né? Esse nível de estratégia, de planejamento, de você deixar algo no qual você está muito bem desenvolvido para se colocar totalmente fora da zona de conforto, né? As pessoas falam muito isso, de sair da zona de conforto, mas isso realmente é um exemplo de alguém que saiu total da zona de conforto só para crescer enquanto pessoa, e isso ia eventualmente refletir na carreira, né? Então ele foi, conheceu novas pessoas, tirou a patente do sobrenome do pai das costas e foi criar a patente dele e deu super certo, né? Com certeza. 2 outros insights muito interessantes que eu vou conectar eles também é o avaliar a sua experiência e competências para você ajudar os outros, né? Que essas competências que você tem pode ajudar outros mercados, pode ajudar e que muitas vezes você não vê, você fica muito imerso no mercado, né? Então eu achei muito interessante, eu já venho falando isso em treinamentos e formações, assim, cara, avalia tudo aquilo que você fez. Muitas vezes o que é um especialista no seu mercado pode te transformar num ultra especialista em outros mercados, né? E adquirir o hábito de inovar. Então não adianta só você ter essas competências se você também não inova, né? Você está estagnado sempre no mesmo conteúdo, né? Que vai ser aquele livro, né, que você lê uma vez e quando você lê daqui a 10 anos, ele não te agregou nada, porque o mundo mudou. Você tem que ser um livro atemporal. Sabe aquele livro que você lê e toda vez que você lê esse livro, tempos depois, ele te traz um insight novo? Eu acho que assim que todo profissional deve ser, entendeu? Você deve ser um livro atemporal. Toda vez que a pessoa lê, fala assim, cara, você está com um repertório novo. E essa ideia é muito legal porque se conecta com algo que a gente já comentou aqui, isso de buscar conhecimento em outras áreas, né? Se você ficar 100% só focado na sua área, com as suas pessoas, com a sua tecnicidade, você não vai conseguir se abrir, você não se dá nem a chance de saber se você vai ser bom ou ótimo, ou excelente, ou único naquele outro mercado, naquela outra, né? Então, isso se conecta muito com o que a gente falou, busque coisas fora. Não se perca, né? Você vai manter o foco na tua área, lógico, você escolheu aquilo para você, mas busca para aumentar a sua mentalidade, né? Mudar seu mindset, porque vai ser muito benéfico. A gente tem visto isso, a gente tem vivenciado isso, né? E esse ponto que você falou é muito importante, Gi. Você tem que buscar coisas novas para aumento de repertório, não é para se perder. Né? Então não adianta você querer aumentar o repertório e você querer aumentar um repertório dentro de um único assunto que você gostou daquele assunto e você só vai ampliar lá dentro. É você olhar de forma mais holística, né? 360. Então você ter um pouquinho de cada coisa para que combinando elas você acaba se tornando uma pessoa altamente criativa. Outra coisa muito, muito interessante que ele falou assim, eu não faço doação, né? Todo mundo fala assim, poxa, E ele sabe que doar é importante, ele falou isso, né? Só que ele absorve as coisas, né? Eu também tenho esse problema. Eu visitar esses centros me afeta muito, eu volto mal. Só que ele me trouxe um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte, eu ajudo de uma outra forma. Eu uso uma competência que é muito boa, que é, por exemplo, de desconstruir negócios e alavancar negócios, para alavancar esses centros, né? E isso faz com que eles tenham muito mais resultado do que se eu estivesse ajudando individualmente. Olha que interessante. E muitas pessoas acham que você ajudar socialmente é só você contribuir com dinheiro. E ele veio para mostrar que você pode contribuir de uma outra forma, usando aquilo que você tem de melhor. Eu achei isso fantástico, Gi, fantástico. Se todas as pessoas utilizassem as suas habilidades para ajudar, ia ser um negócio, né? Novamente, ele dando um show de maturidade, né, e dando um show de entendimento de si mesmo. Porque, como ele é uma pessoa que tem muito bem compreendido, né, o que ele é bom, o que ele não é bom, o que ele precisa melhorar, então ele consegue até colocar isso em outros campos. Então, ele tem ideia de que ele faz aquilo bem profissionalmente, ele até dá um exemplo da namorada, né, que ele entendeu, né, que daí eu vou fazer jus à psicóloga que deu esse insight para ele, mas que ele entendeu que aquilo que ele aplicava para o namoro poderia ser aplicado para outras coisas, que é aquilo que você acabou de falar. A hora que a gente abre um pouquinho a mente, a gente pode aplicar
E é exatamente isso também com a caridade. Então, ele, por ter essa maturidade, entender no que ele é bom de verdade, ele consegue aplicar até mesmo para ONGs ou para, né, centros, e fazer aquilo que ele é bom, ajudar os outros sem precisar mexer, sem precisar se sentir mal, ou, né, carregar, como você falou, trazer algo para ele, com ele para dentro de casa. Então, é bem interessante mesmo. E aí, de novo, demonstra a maturidade que ele tem, com certeza. Ou seja, não tem desculpa para você não ajudar socialmente, né, Gi? Então, se Não. você não pode ajudar com dinheiro, você está esperando ter algo que sobra para você doar, você pode doar o seu tempo, você pode doar suas habilidades, as suas competências. Ou seja, se cada um fizer a sua parte com esse viés que ele trouxe, Gi, nosso mundo seria muito melhor. Muito melhor, porque muitas vezes não é só dinheiro. Eu já visitei alguns centros, eu posso dizer, muitas vezes, você ir lá e dar um abraço no idoso, você dar uma atenção para uma criança, às vezes vale muito mais do que um brinquedo, qualquer coisa que você pode levar, né? É muito mais válido, é um aprendizado duplo, e também deixando aqui, né, se você é aquela pessoa, eu não tenho tempo, não dá, eu quero ajudar com dinheiro, também é válido, né, pô, é você fazer aquilo que está dentro do teu alcance, mas não deixar de fazer. Eu acho que essa é a mensagem, não deixem de fazer, faz aquilo que está dentro do seu alcance, e isso inclui seus talentos pessoais, que você aplica até profissionalmente, quem sabe, né. Com certeza. Bom, e chegando ao fim desse vídeo, né, e nossos bate-papos sempre são muito ricos e o tempo passa numa velocidade absurda, né, 2 insights interessantes, um nós já falamos, que é se isentar da culpa, mas o outro insight que eu queria trazer é de você encontrar o seu espaço. Ele deixou bem claro, encontre o seu espaço e use ele exaustivamente para aprender, criar e inovar. Então, se você é introspectivo, se você é tímido, não importa. Encontre o seu espaço e usa ele exaustivamente. Porque você usando exaustivamente, você vai ter repertório, você vai conseguir criar e ter resultado. Né? Ele foi a prova disso. Né? E muitas vezes a gente tenta ajustar o nosso espaço no espaço do outro. A gente não encontra o nosso próprio espaço dentro da organização que nós estamos trabalhando ou no mercado. Né? E quando isso acontece é ruim, porque você acaba se desmotivando. Então, quando ele trouxe esse insight, eu falei, cara, eu já era fã, né, da família Rufino, do Arthur, porque eu conheço ele pessoalmente, né, já tive lá com ele algumas vezes, e me tornei mais fã quando ele trouxe esses 2 insights poderosos, se isentar da culpa e encontrar o seu espaço. Essa ideia de se encontrar o espaço faz muito sentido, né, pô, porque às vezes a gente tenta, isso não só profissionalmente, tá, gente, vou levar também para o nosso lado pessoal, a gente tenta tanto se encaixar naquela forminha que disseram pra gente, reiteraram o tempo todo que é aquilo que é correto, que é assim que se faz, que a gente acaba deixando a nossa autenticidade de lado. E aí a gente não se encaixa, aí a gente se frustra, aí a gente não produz, a gente não atinge resultados, a gente não consegue ter relacionamentos bons, harmoniosos, produtivos. Então, você encontrar o seu espaço, se for o caso, como o Arthur fez, cria o seu espaço, cria o teu nicho. Né? Eu não tenho esse nicho até de negócio, eu crio. Não vão ser todas as pessoas que vão conseguir fazer isso, né? Não vamos ser hipócritas, é difícil, dá trabalho, exige foco, constância, força, mas não é impossível, né? E você pode encontrar o seu espaço ali dentro daquilo que você já faz, dentro da sua função, dentro da sua família. E isso é importante para você não se frustrar e não cair naquele ciclo, né, sem fim, aquela bola de neve de que você se frustra, aí não faz, se frustra e não consegue sair. Então, sejam gentis com vocês e deem seu tempo até mesmo para encontrar esse espaço. Né, gentil assim como você é com o teu colega que está passando por dificuldade, com o seu gestor, com o teu amigo, com o teu pai, com a tua mãe, aplique isso para ti também, né, pô, as pessoas se esquecem às vezes de aplicar isso para elas, né. Com certeza. É muito fácil falar, mas é como eu dou o exemplo sempre da gratidão. Eu sempre pergunto às pessoas, se você exerce a gratidão, sim, o que você é grato? Eu sou, né, agradeço por ter, mas você é grato por você, né? Você exerce a gratidão para você, né? Aquilo que você deseja para os outros, você deseja para você, né? E muitas vezes as pessoas colocam a gratidão como ajudar o outro, mas você ajuda a você, né? Então, é exatamente isso que você está falando, Gi. Seja gentil com você, né? Respeite o seu espaço, respeite as suas características, e quando isso acontecer, as pessoas também vão respeitá-lo, né? E invariavelmente você vai ter resultado com isso. Com certeza, a partir do momento de que você se respeita, você entende qual que é o seu limite, qual que é o seu tempo, isso vai transparecer para os outros. E por incrível que pareça, eles vão começar a entender os seus limites, o seu tempo, e eles vão respeitar isso e até te ajudar, né, para passar por esse processo dentro do seu tempo, da sua jornada. E isso é algo que o Arthur deixou muito claro, ele vivenciou isso e deu certo.
A gente tem aí um exemplo que deu super certo, então a gente até fica feliz porque tudo aquilo que a gente diz e faz, né, pô, realmente foi ali validado por ele de uma maneira que foi muito legal. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo do Aprendendo com o Executivo. O objetivo é realmente que você extraia o máximo de insights. Como a gente falou, aprender com história de sucessos é bom, mas aprender com as dificuldades, com as superações é melhor ainda, porque tudo isso se repete. E se você trouxer todo esse aprendizado para a sua carreira e aplicar tudo isso, esses conceitos que nós estamos trazendo para vocês, né, que esse é o nosso objetivo, tenho certeza que amanhã você já vai ser um profissional diferente e o que a gente deseja é que você cada vez mais tenha resultados na sua carreira, é por isso que a gente está produzindo todo esse conteúdo para vocês. É isso aí. E você, teve algum insight diferente da entrevista do Arthur? Comenta aqui embaixo pra gente, a gente discutir, ter um bate-papo, trocar uma ideia. Vamos crescer junto. E a gente se vê no próximo Aprendendo com o Executivo.